Ora, para a conversa número 94, temos o Gonçalo Elias que nos vai falar então do cartaz nortenho, andando nesta altura, portanto, finais de setembro de 88, a passear pelos Algarves, não é verdade? É verdade, olá Zé. Sim, estamos no dia 27 de setembro de 88 e, como eu relatei na conversa anterior, eu fui com o meu primo passar uns dias ao Algarve, mais concretamente à Ria de Alvor, onde se situava e situa o centro da Associação A Rocha. E isto foi uma visita muito interessante, porque tivemos a oportunidade de fazer observações juntamente com o diretor do centro, que é o Peter Arris, e foi uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de aprender imenso durante os anos que ele viveu em Portugal, e ele ajudou não só a localizar e a identificar, como também a compreender a situação das espécies que ocorriam na região. Ora, também é preciso aqui referir que o final de setembro é uma altura muito interessante em termos de migração, porque setembro é o mês em que a migração outonal está no auge e, portanto, no final de setembro há muitas aves migradoras a passar. E então, num dos passeios pedestres que nós fizemos lá pela Ria com o Peter, nós logo nesse dia, 27 de setembro, encontramos um cartaz nortenho, que era uma espécie que eu só conhecia dos livros e que depois o Peter terá explicado que nesta altura, portanto, final de setembro, eles ocorrem na região em migração, porque o cartaz nortenho não nidifica no Algarve, mas é um migrador de passagem. E então o meu primeiro contacto com esta espécie foi exatamente neste contexto de passagem migratória outonal na Ria de Alvor. Realmente, setembro é realmente a melhor altura para ver esta ave, mas mesmo assim, sendo um migrador de passagem, mesmo assim ele passa em números relativamente reduzidos, não é? Sim, não é um migrador abundante como outros migradores que passam por cá no outono. Ainda Pois é, recentemente aqui há falámos do pouco tempo falámos do Papa Moscas, não é? Que esse Papa-Mosca, já era falámos do bastante. chasque cinzento, Exatamente. há outros que aparecem que havemos de falar mais tarde, como a Flosa musical e outros, né? O cartacho nortenho é um migrador de passagem regular, mas que normalmente não é abundante. Ele vê-se sobretudo no outono, e no outono estamos a falar em setembro e outubro, embora pontualmente possa aparecer em agosto ou novembro, e depois, ocasionalmente, em certos anos, aparece na primavera, particularmente em abril, mas é só em certos anos, e quando aparece em abril é quase sempre no sul, e é apenas quando há levante, levante é um nome que se dá para os ventos de leste, é quando há levante no Estreito de Gibraltar, porque eles vêm a atravessar, atravessam E são o empurrados. Estreito e são empurrados em direção ao Algarve, e então é nessa situação que eles aparecem. Eu já tive a oportunidade de os ver em abril no Algarve, e é preciso dizer que os machos nupciais em abril são lindíssimos, estão com as cores vivas, coisa que no outono já não acontece, porque já estão com as cores um bocado mais apagadas, como acontece, aliás, também com os chascos. E Mas é uma espécie que depois, precisamente em setembro, não é? Portanto, dada essas cores mais apagadas que tu referiste, também se torna um bocado difícil, digamos, de identificar assim rapidamente, não é? quando olhamos com atenção, normalmente identifica-se bem, porque o cartaz nortenho, entre outras características, tem uma lista supraciliar clara, quase branca, não é bem branca, aquilo é assim um branco sujo a puxar para o bege, mas bastante visível, que vai desde a base do bico até à nuca. Quase até à nuca, não é bem? Embora, às vezes, pessoas com menos experiência podem se enganar, porque o cartaz comum, às vezes, também tem uma leve lista supraciliar. Às Sim, vezes, mas mas esta é nunca. bastante notória, Esta é não é? Nesta muito mais aqui. notória e tem a vantagem que acontece não apenas nos adultos, mas também nos juvenis. Portanto, os juvenis que passam por cá na migração outonal já têm essa lista supraciliar bem marcada. Há uma outra característica que não se vê pousada, mas que se vê em voo e que eu gosto bastante de utilizar, que é a base das retrizes laterais. As retrizes são as penas da cauda, a base das retrizes laterais é branca. Quando eles voam e depois vão a pousar numa planta ou num poste, eles abrem a cauda, e quando abrem a cauda vê-se a base da cauda lateral é branca. É uma característica que eu gosto muito de usar, embora não seja fácil de ver, só se consegue ver quando ele voa e vai a pousar,
porque é uma característica muito segura, já que o cartaz comum não tem isso. Portanto, fica também aqui esta dica de identificação. Agora, voltando à questão da migração da primavera, como eu disse, eles na primavera só aparecem em certos anos, normalmente entre finais de março até princípio de maio, mas sobretudo em abril, e é apenas quando há estas situações de ventos de leste, que não acontecem todos os anos. No entanto, o que acontece com esta espécie na migração primaveril, e que já referimos outro dia para o Papa Moscas Preto, é que a migração para norte, portanto, a migração primaveril ou pré-nupcial, se faz por uma rota mais oriental. E depois no outono descem mais por uma rota ocidental. Por isso é que nós também apanhamos mais no outono. E, aliás, além de haver observações que o confirmam, há 2 casos de recapturas de aves que foram anilhadas na Tunísia e na Itália, na primavera, portanto, muito mais a leste, e que depois foram apanhadas cá na rota descendente quando vinham para baixo. Portanto, foram capturados para cima numa rota mais oriental e para baixo numa rota mais ocidental. A mesma coisa com o Papa Moscas Preto. Portanto, há várias espécies que seguem esta estratégia de ter rotas diferentes para cima e para baixo. Uhum. Vamos aqui falar um bocadinho da taxonomia desta espécie. Ela mudou de família há relativamente pouco tempo. Mudou de família, antes de mudar de família, mudou de género. Vamos começar por aí. Esta espécie foi descrita originalmente pelo Linneu. E não surpreende, porque a espécie tem uma distribuição muito alargada, vai até ao norte da Escandinávia, e o Linneu, como sabemos, era sueco, e portanto este cartacho era frequente na Suécia, e provavelmente ainda é. E o Linneu, quando dá os nomes às aves, ele coloca os insetívoros quase todos no género Motacilla. Aconteceu com os chasques, aconteceu com os cartachos, aconteceu com as petinhas, aconteceu com uma data de aves. E, portanto, o nome que ele deu a esta ave foi Motacilla rubetra. Atenção que o Linneu não tinha famílias, as famílias aparecem mais tarde. Isto estava tudo na ordem dos passariformes, ou dos passeres, já não sei como é que ele chamava, não havia famílias, e depois, quando aparecem as famílias, esta ave é colocada juntamente com os chascos e com os rabirruivos e com os piscos na família Turdidae, que reúne também os tordos e os melros. Há poucos anos, e a taxonomia tem levado, enfim, grandes voltas em anos recentes, em parte por causa dos estudos filogenéticos, chegou-se à conclusão que o cartacho nortenho, juntamente com o cartacho comum e com os chascos e com os rabirruivos e com os piscos, afinal eram mais próximos dos papamoscas, e então todas estas aves foram transferidas para a família Muscicapidae, que é onde estão então os papamoscas. E a família Turdidae, onde eles se encontravam, passou a ter apenas os melros e os tordos e nada mais. Portanto, houve aqui uma transferência em bloco de uma data de espécies, uma data delas que são, se calhar, mais de uma centena, porque não são só aves europeias, que foram transferidas então da família Turdidae para a Muscicapidae, que é onde se encontram atualmente. Mas como a taxonomia está em constante evolução, nós não sabemos se no futuro vão ficar por aí ou vai haver mais alterações. Pois, exato. Agora, quanto digamos, à caracterização desta espécie, ela está identificada como estival nidificante raro. Isso significa que ela nidifica em Portugal. Bom, essa é uma questão que não é fácil de responder. De acordo com a bibliografia existente, Portugal, Portugal está no limite sul da área de distribuição, porque esta ave é uma ave migradora, como eu já referi, que nidifica na Europa, principalmente em latitudes temperadas, não é uma ave do Mediterrâneo, e as latitudes temperadas são aquelas que vão para o norte do Mediterrâneo, e que vão até quase às florestas de coníferas, portanto, quase até perto da tundra. Eles ocorrem, o limite sul é no norte de Espanha e de Portugal, e depois vão daí para norte, por França, Alemanha, Reino Unido, leste da Europa, até à Escandinávia, quase até à tundra. E, portanto, o norte de Portugal é o limite sul conhecido. E no primeiro e no segundo Atlas, a espécie estava dada como nidificante para a Serra do Gerês
e no segundo Atlas até para o Nordeste Transmontano, na Serra da Coroa, que fica perto de Bragança. Agora, eu julgo que a situação desta espécie nos últimos 10 ou 20 anos se alterou drasticamente para pior. E eu fiz um webinário o ano passado, a que eu chamei Réquiem pelo cartaz nortenho, e Réquiem é um termo que se usa na liturgia católica para designar uma missa pelos mortos, e eu chamei Réquiem porque, de acordo com a visão que eu apresentei nesse webinário, eu acho que já não há cartazes nortenho a nidificar em Portugal. Portanto, a minha tese, embora não tenha provas, mas os indícios apontam todos nesse sentido, é que a espécie já deixou de nidificar há alguns anos. Isto porque, até a julgar pelos dados da plataforma eBird, entre outras, praticamente desde 2016 que não há observações sequer de aves nos locais tradicionais de reprodução da Serra do Gerês. Mas quando nós Portanto, olhamos aqui para o terceiro Atlas e para os mapas de distribuição, nomeadamente aquele mapa que faz a comparação com o Atlas anterior, ainda há aqui umas quantas pintas, uma que até é comum com a anterior e mais outras que supostamente seriam novas aqui para o terceiro Atlas. O que também é claramente uma série delas que desapareceram do resto do país. É verdade, Algarve, mas sobre esse mapa há várias coisas que é importante esclarecer. E, portanto, para quem já agora quiser perceber o mapa de que nós estamos a falar, pode ir ao site Lista Vermelha das Aves, tudo seguido.pt, que é onde está a informação sobre o Atlas. E, portanto, quando nós olhamos para a distribuição, efetivamente aparecem umas pintinhas, não muitas, na região do Gerês. Este Atlas foi feito entre 2015 e 2021 e depois umas bolinhas espalhadas pelo resto do país onde a espécie terá desaparecido. Bom, sobre este mapa é preciso esclarecer várias coisas. Primeiro, as bolinhas do resto do país são bolinhas que apareciam no segundo Atlas, que, na minha opinião, nunca deviam sequer ter aparecido, porque são aves em passagem migratória, porque elas aparecem na passagem migratória primaveril, como já referimos, mas são aves que não estão ali a nidificar, estão a caminho, vindas da África para regiões mais a norte. Foram colocadas no segundo Atlas e depois no terceiro Atlas foram colocados como sendo registros que tinham deixado de existir, porque o terceiro Atlas já não considerou estas aves em passagem, que, como eu disse, na minha opinião, nem deviam ter figurado no segundo Atlas. Agora, os registros do norte do país, os registros do norte do país, em primeiro lugar, alguns deles também se poderiam referir a aves em passagem. Agora, o mais relevante aqui é que o facto de haver observações em áreas de reprodução não significa, desde logo, que sejam confirmações. Aliás, quando nós olhamos para o mapa da distribuição, tem 3 bolinhas com nidificação possível e uma com nidificação provável. Provável pode ser um casal, por exemplo, observado. E eu não sei em que ano é que foi essa observação. E depois, no mapa de comparação, tem outras zonas onde a espécie desapareceu, nomeadamente da Serra da Coroa e da zona de Castro Laboreiro, que fica na Serra da Peneda, portanto, houve claramente uma diminuição, mas eu não conheço registros em área de reprodução posteriores a 2016 ou 2017, e até é preciso referir que esta zona da Serra do Gerês, conhecida como Planalto da Mourela, que fica no concelho de Montalegre, é um dos locais mais visitados pelos ornitólogos durante o mês de junho, que é uma época em que esta espécie costumava ocorrer. E, portanto, não tem havido, apesar da zona ser muito visitada, não tem havido observações recentes. Eu estou convencido que eles já não nidificam em Portugal. Até porque a zona, além de não haver observações recentes, a zona está-se a degradar, que isso também é referido no texto do Atlas. Agora, a parte mais estranha é que neste site que tem simultaneamente o Atlas e a lista vermelha, é mencionada uma estimativa populacional de 50 a 100 casais. Eu não faço ideia onde é que estes casais estão, porque eu acho que ninguém os viu. Eu penso que Não, não há, é porque não há observações recentes. Portanto, isso no principal núcleo, que é conhecido, que era o Planalto da Mourela, portanto, o tal no Concelho de Montalegre, já não há observações há vários anos. Se aí não há, onde é que estão estes 50 a 100 casais? Eu não sei de onde é que veio esta estimativa. Penso que isto resultará de alguma extrapolação que foi feita a partir de dados de trabalhos anteriores,
e não de uma prospecção efetiva no terreno, porque eu estou convencido, eu vi, e se eu estiver enganado, cá estarei para dar a mão à palmatória. Eu estou convencido que se for feita uma prospecção no terreno não se vai encontrar cartaz nenhum. Ou talvez com sorte se encontre um ou dois, não se vão encontrar 50 ou 100 casais. Isso neste momento eu acho que é algo que está muito distante da realidade. Portanto, eu acho que esta É que a espécie agora com este novo livro vermelho passou de vulnerável para em perigo, não é? Pois, Mas essa é outra coisa que me se faz calhar não confusão. tarda nada, está a saltar para regionalmente extinto. Não, eu acho que neste livro vermelho, tendo em conta que não há. Repara, o livro vermelho, ou esta lista vermelha, como é chamada, e na verdade isto é mais uma lista do que um livro, para ser sincero. Portanto, objetivamente, isto tem comentários muito pequenos que tornam mais difícil entender as categorias que foram atribuídas. Agora, a realidade é que eles foram colocados na categoria em perigo, mas uma espécie que não tem observações, e nota que esta lista saiu em 2023, se já não havia observações há 6 ou 7 anos, no mínimo devia estar no CR, já não vou dizer o regionalmente distinto, porque às vezes para estar regionalmente distinto tem que passar um período de tempo maior, mas se não há observações em área de reprodução há 6 ou 7 anos, no mínimo era para colocar no CR, que é o criticamente em perigo. Eu não sei, eu imagino que tenha sido colocado no em perigo com base na estimativa populacional, que é os tais 50 a 100 casais. Mas eu acho, como eu já referi, e como eu expliquei, aliás, mais detalhadamente no webinário que eu fiz referência e cuja gravação está no canal YouTube do Aves de Portugal, eu julgo que esta estimativa é completamente irrealista. Não há dados que sustentem uma estimativa destas. Não há, porque podia haver, vamos imaginar, podia ter havido uma prospecção numa determinada zona e encontrar-se, por exemplo, vamos imaginar, 10 casais numa extensão de habitat favorável. E depois, a partir daí, fazia-se uma extrapolação e dizer, bom, este habitat existe também nesta região, portanto vamos imaginar que, contando o habitat disponível, que temos entre 50 e 100 casais, mas partindo de uma base de 10 ou de 15 ou de 20. Mas se não há casal nenhum, como é que de zero se extrapola para 50 ou 100? Não sei, eu posso estar completamente enganado e haver realmente aqui dados concretos que sustentem esta estimativa. Eu desconheço. Desconheço, porque hoje em dia a maioria das observações vão parar ou ao IBARD ou a outras bases de dados online, e portanto eu acho muito difícil que haja tantos casais e que estes dados não apareçam em lado nenhum. Acresce que em Espanha, depois agrava aqui a situação, eles também têm estado a diminuir, têm estado a encolher de sul para norte. Desapareceram de uma grande parte da região que está entre Madrid e a Cordilheira Cantábrica. Penso que desapareceram também da zona de Sanabria, se não estou em erro, que fica logo acima de Bragança, e portanto eles têm estado a encolher e têm estado a desaparecer de várias regiões de Espanha e têm estado a desaparecer de outros países, de vastas zonas de França. Portanto, a área deles está a encolher de sul para norte e do oeste para leste. Portanto, eu acho que além da situação deste cartaz ser desfavorável, a tendência é diminuir e eu acho que muito dificilmente eles voltarão a ocupar a região. Eu não gosto de dar estas mensagens de pessimismo, só que acho que neste momento já não se consegue fazer nada, porque houve uma altura, que foi quando saiu, por exemplo, o Atlas das Aves do Parque Nacional da Peneda Gerês, da autoria de Miguel Pimenta e Maria de Lourdes Santarém, que na altura apontava para uma estimativa de 20 e tal casais no território do Parque Nacional, não é, portanto, que era a maior parte, e que já na altura apontava que era importante salvaguardar o território o habitat de nidificação daquela espécie, porque era uma espécie que estava em risco e que tinha uma área de repartição muito reduzida. Uhum. Eu desconheço. No Atlas portanto, 2005, na ficha da espécie, e eu agora cito, até refere, não é? A quase totalidade das áreas de cria desta espécie em Portugal estão inseridas dentro das áreas protegidas, dentro de áreas protegidas. Exatamente. Assim, é fundamental a incorporação de medidas nos planos de ordenamento dessas áreas que permitam a conservação do habitat do cartacho nortenho. É igualmente importante criar um sistema de monitorização desta espécie rara, de forma a poder avaliar com mais rigor as suas tendências populacionais. E a questão, Exatamente. Isso é o que está no livro vermelho de 2005. E, exatamente, a e questão eu, é, eu isto falei foi feito, disto. sabes se foi Não, feito? é assim, eu falei disto do webinário e eu referi, eu desconheço quaisquer programas de monitorização que tenham sido feitos. Aliás, eu até tenho um bocado a sensação, já não me recordo se revi isto na altura, que infelizmente os passariformes acabam por ser quase totalmente ignorados nestes tipos de programas de monitorização e de conservação. Portanto, há bons programas de conservação de aves,
mas são dirigidos essencialmente a três grupos de aves. Primeiro as rapinas, segundo as estepárias e terceiro as aves marinhas. Portanto, as aves que pertencem a estes grupos, em muitos casos, quando estão ameaçadas, são alvo de programas de conservação, até às vezes com bons resultados. Mas no caso dos passariformes, e digo isto com muita pena, mas em Portugal, no caso dos passariformes, eles estão um bocadinho entregues à sua sorte, porque praticamente não há programas de conservação, nem sequer de monitorização de forma continuada, que permitam perceber em que direção estão a evoluir as populações. No caso desta espécie em concreto, do cartacho nortenho, não faltaram efetivamente os alertas que foram feitos. Primeiro, como eu disse, no caso do Atlas da Peneda Gerês, publicado em 96, e que diz, aliás, diz isto, a manutenção do atual efetivo, certamente o mais importante do país, depende em absoluto da defesa dos locais de criação. Portanto, o Atlas da Peneda Gerês, em 96, já alertava para isto. E isto é uma publicação na altura do Instituto da Conservação da Natureza. Depois, o livro vermelho, que sai 10 anos mais tarde, também pelo Instituto da Conservação da Natureza, diz exatamente isso que tu acabaste de ler, que era importante, que era fundamental isso ser incorporado por exemplo, nos planos de ordenamento. Eu fui ler o plano de ordenamento do Parque Nacional da Peneda Gerês e não há uma única referência ao cartacho nortenho. Portanto, a sensação com que eu fico é que estes sucessivos alertas que são feitos nestes trabalhos de cariz mais técnico acabam depois por ser ignorados, e depois isso tem custos para a conservação das aves. É evidente, e também não se pode deixar de dizer isto, que a população de cartacho nortenho em Portugal é uma população marginal à escala europeia e que a espécie na Europa não está ameaçada. Portanto, a nossa população só tem significado dentro das fronteiras nacionais, mas a nível europeu é uma população marginal. Agora, é evidente que mesmo tratando-se de uma população marginal, eu acho que é importante, em termos de conservação da natureza, se nós queremos salvaguardar a biodiversidade, também ser feita alguma coisa para, enfim, para salvaguardar aquelas espécies que nós temos, mesmo que as áreas de repartição sejam reduzidas, ainda por cima dentro de uma área protegida. Neste caso, eu acho que ou não foi feito nada, que eu pelo menos desconheço se foi feito, eu não tenho conhecimento, ou se foi feito, se calhar foi ineficaz, porque a sensação que eu tenho é que a espécie realmente já desapareceu e já não volta. Daí o tal título do webinário a falar do Requiem. Pode ser que eu esteja enganado, olha, eu gostava muito de estar enganado e ficaria muito contente se amanhã aparecesse alguém ou aparecesse algum trabalho a dizer que afinal existe um núcleo de X casais, seja no Jerez ou seja noutro sítio do norte do país, mas até agora não tenho qualquer pista de que seja essa a situação e eu acho que infelizmente perdemos o cartaz nortenho. Portanto, é uma pena, mas acho que é importante também não ignorar isto, porque olha, pelo menos que isto sirva um bocadinho de ensinamento para o futuro, para se houver outras espécies em situação assim próximas de desaparecer, que possa ser feita alguma coisa para evitar um desfecho igual. Enfim, vamos esperar que a coisa não seja assim tão dramática. Aliás, dramática, esperemos é que não tenha um fim tão triste. Exato, ou seja, eu não gosto de terminar assim com estas notas um bocadinho menos alegres, mas é assim, a realidade é o que é, e eu acho que também quando há aspectos menos positivos, como é o caso desta espécie, nós também devemos ter, não devemos ignorá-los e devemos referi-los como eles são, porque em termos de conservação da natureza, esses aspectos são importantes e esse acompanhamento é fundamental. Portanto, olha, que seja feita a monitorização para outras espécies, precisamente para conseguir ter resultados mais positivos. E se alguém que nos ouça tenha conhecimento de alguma ação que se realize para, de facto, contribuir para a preservação destes habitats, pode sempre deixar alguma informação no mail. Como é que é o mail do Aves de Portugal? geral@avesdeportugal.info. Pronto, é informação que é sempre útil, e aprendemos todos com isso. Muito bem, ok. Então vá. Com isto nos despedimos e até à próxima conversa que vamos continuar pelo Algarve. Até à próxima.